Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, tanto na condição de paciente, mas principalmente na condição de profissional de saúde que orienta pacientes na área de saúde mental, que é a questão da classe do psicofármaco. Os psicofármacos, eles são organizados dentro de classes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar dos antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, os ansiolíticos e por aí vai. Essa divisão de classes, ela acontece por quê? Porque esses fármacos, em algum momento, eles acabaram sendo úteis para tratar uma determinada condição. Então, os medicamentos que funcionavam bem para depressão foram chamados de antidepressivos. Os que funcionavam bem inicialmente para ansiedade foram chamados de ansiolítico. Os que aliviavam os delírios e as alucinações na esquizofrenia foram chamados de antipsicóticos. E assim por diante. Só que essa classificação de esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, toda essa classificação ela depende de critérios diagnósticos clínicos e que são agrupados num manual chamado DSM. Então essa foi uma forma arbitrária, que nós desenvolvemos para classificar os transtornos, para facilitar o seu tratamento, para conseguir facilitar o diagnóstico e etc. A questão é que os medicamentos, os fármacos, eles não conhecem o DSM. Os fármacos não sabem que uma pessoa está deprimida ou não. Os fármacos atuam em receptores. Da mesma forma, os nossos neurônios, eles não conhecem também o DSM, eles não se organizam de acordo com esse manual. Os neurônios se organizam de acordo com circuitos neuronais. E o que pode acontecer é que um mesmo circuito neuronal ou um mesmo neurotransmissor pode estar alterado tanto na depressão quanto na ansiedade, tanto na esquizofrenia quanto na depressão, por exemplo. Então existe um compartilhamento de circuitos neuronais. Isso faz com que um medicamento que originalmente é chamado de antidepressivo vai ser usado na ansiedade, por exemplo. Um medicamento que originalmente é antipsicótico pode ser usado para tratar depressão também. Um medicamento que é estabilizador de humor, como o lítio, pode ser útil no tratamento da depressão. Um antidepressivo pode ser útil para tratar dor crônica. Então isso acaba fazendo com que muitos pacientes recebam a prescrição de um medicamento, de uma classe, por exemplo, de um antidepressivo, para tratar uma dor. E aí o paciente fica confuso, ele fala, por que eu estou recebendo um antidepressivo se eu não tenho depressão? Ou, por que eu estou recebendo um antipsicótico? O paciente lê a bula e fala, nossa, mas esse medicamento é para esquizofrenia e eu estou usando para tratar depressão. Será que eu tenho depressão mesmo ou será que eu tenho esquizofrenia e o médico não quis me contar? Então isso gera uma confusão enorme se a gente restringir o uso do fármaco à sua classe terapêutica. Então esse é um ponto para a gente ficar muito alerta, que é um ponto de educação muito importante, que nós temos que deixar muito claro para os pacientes que eles estão recebendo um medicamento que, embora a classe original seja antidepressivo, esse medicamento vai ser útil para tratar a ansiedade dele e explicar o porquê isso acontece. E a gente só sabe explicar isso quando a gente entende a psicofarmacologia, quando a gente entende um pouco de neurobiologia, e aí a gente consegue transmitir essa confiança, de poder explicar para o paciente essa utilidade, que não é restrito ao nome, tá? Então isso é um problema apenas de nomenclatura que a gente precisa deixar muito claro. Caso contrário, a gente corre o risco de perder a adesão ao tratamento ou até mesmo a confiança do paciente no profissional que acha que está confuso, prescrevendo um antidepressivo para alguém que tem ansiedade, prescrevendo um antipsicótico para alguém que tem depressão. Certo? Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vai ser muito útil para a gente ter maior adesão ao tratamento.